Mas no começo do capítulo 12, é dito também que a mulher está vestida do sol. Em momento algum nós temos nos evangelhos algo relacionado com Maria vestida do sol, coroa com 12 estrelas na cabeça, não há nada relacionado a Maria nesse contexto. A lua debaixo dos pés também não tem nada relacionado com Maria nesse contexto, É. mas esses símbolos aplicados à igreja, eles fazem todo sentido. Então, assim, são narrativas simbólicas aplicadas a uma personagem simbólica, falando aqui da mulher, né? A mulher é uma personagem simbólica na estrutura de Apocalipse 12, e que, em última instância, vai representar aqui a igreja, né? Cláudia tem um pouco mais a falar sobre essa questão dos símbolos, eu vou deixar com ela essa parte, mas não tem nada a ver com Maria isso aqui. Obrigado, Joelson. Então, continuar aqui, mas se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum complemento aqui, basta só você mostrar aquele sinalzinho da mão e a gente vai estar dando oportunidade para você também estar falando, tá bom? Sim. Continuando aqui no pensamento de Joelson, que já estava falando, realmente a Igreja de Deus é representada com o símbolo da mulher. Vemos o que lá está escrito em Jeremias, capítulo 31, verso 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passando aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei, de fato, o Deus deles, eles serão o meu povo. A mulher aqui representa, portanto, a igreja de Deus, antes e depois da cruz, entendeu? A igreja de Deus representando o povo de Israel, lá, os judeus, e a igreja de Deus representada aqui pela igreja primitiva, que dá sequência na história da igreja primitiva, entendeu? Então, por isso que a história de Apocalipse capítulo 12 vai narrando essa história desde o princípio, a igreja que começou com o povo de Israel. Lembra quando Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus? Entendeu? Ele estava se referindo que a salvação veio dos judeus porque ele viria dos judeus, entendeu? Do povo de Israel, o descendente de Davi. Ele era o descendente de Davi, ele era a descendência, então a salvação viria do povo de Israel. A igreja aqui representava o povo de Israel, porque, por consequente, depois da volta do nascimento de Jesus, formada a igreja primitiva, passou-se o bastão para a igreja primitiva. Então, essa mulher representa tanto a igreja do Velho Testamento, né, antes de Cristo e depois da cruz. A coroa das 12 estrelas simboliza o triunfo da igreja de Deus com os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, os 12 fundamentos da cidade santa, a plenitude. Então, representa a plenitude, né, a base, né, que Deus começou com 12 tribos de Israel e agora vem 12 discípulos, entendeu? Então, essa é a base da igreja de Deus. A virgem vestida de sol simboliza a glória que cerca a igreja, o evangelho de Cristo, né? O evangelho de Cristo. Jesus é o sol da justiça, entendeu? Então, o sol da justiça faz resplandecer esta igreja, né? Glorifica esta igreja. A lua sobre seus pés simboliza o reflexo da luz do evangelho no Antigo Testamento. A lua é o quê? Ela tem luz própria? Não, ela reflete a luz do quê? Do sol, não é verdade? Então, isso mostra que o evangelho ele é iluminado por Cristo, entendeu? E essa igreja tem debaixo dos seus pés a lua, porque ela caminha para levar o que? Este evangelho, que reflete a luz de Cristo, entendeu? Então, todo esse simbolismo da mulher, todas essas coisas que compõem essa mulher, é um símbolo que deve ser interpretado, entendeu? E que a gente deve estar estudando o que é isso. E a própria Bíblia já deixa como fala, essa interpretação para que a gente consiga estar vendo isso, tá? Já nos mostra essa sequência. Deixa eu passar aqui próximo. Então, aqui em Apocalipse capítulo 12, diz o seguinte: é o centro da revelação do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Esse capítulo denuncia o grande inimigo agindo direta e indiretamente na condução do mundo, em rebelião contra Deus.
mas em todos os enfrentamentos já foi derrotado. Continua lutando enquanto aguarda o momento final de sua execução e de seus seguidores. O capítulo 12 mostra uma guerra, né? Uma perseguição do dragão contra a igreja de Deus. Primeiro começa com a igreja de Deus, o povo de Israel, depois persegue o filho, o descendente desta igreja, que viria para salvar a nação. Ele não consegue, porque esse descendente que era dela subiu ao céu, e depois o texto de Apocalipse diz que ele foi perseguir o resto da sua semente, né, o que sobrou da mulher. E essa mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. O dragão persegue o filho, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, isso representa os anjos do céu, né? As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, tudo isso mostra um conflito, desde o início. Satanás queria barrar a obra de Cristo aqui na terra, né? Desde o início havia essa promessa de que da mulher viria uma semente que destruiria Satanás, né? Que feriria a cobra, a cobra lhe feriria o calcanhar e ele esmagaria a sua cabeça. Então, essa promessa estava ali agora, diante de... Em Apocalipse 14, estava narrando essa promessa, o cumprimento desta promessa, né? De Cristo, da igreja, dando agora a luz ao filho prometido, à mulher, né? Dando o filho prometido. E agora chegou a hora desse conflito, desta guerra. Então, é isso que nós podemos vislumbrar aqui agora nessa história de Apocalipse capítulo 12. E essa história, como o Joyce bem falou, mostra que o dragão estava ali representado por quem? Por Império Romano. Tá? O Império Romano que conduzia tudo isso. Primeiro, o que aconteceu? Quando foi que o dragão quis devorar o filho? Quando houve aquela perseguição para matar todas as crianças, não é, Joelson? Houve aquela perseguição para matar todas as crianças. Sim. E ali era um momento que eles pensavam que poderiam conseguir eliminar o Filho de Deus. Satanás incitou, né, o rei Herodes naquela época para poder fazer isso e massacrou várias crianças, morreram várias crianças, no objetivo de conseguir matar o Filho de Deus e impedir que Jesus nascesse, crescesse e executasse o seu plano. Mas ele foi frustrado, o seu trabalho foi frustrado. Aqui a gente pode ver enquanto eu estou passando aqui o slide, se você quiser ir comentando, também pode comentar, viu? Aqui nesse slide a gente já vai mostrando assim, toda essa narrativa histórica que aconteceu até a morte de Cristo. Você quer falar alguma coisa, Gelson? Só enfatizar um ponto interessante dentro do que você já colocou aí, é que a importância de Apocalipse 12 na revelação, ela é fundamental, porque aqui nós temos o centro do Apocalipse, né? Você falou aí sobre a importância do capítulo, e, de fato, o coração de Apocalipse 12 é o verso 17, Apocalipse capítulo 12, o verso 17, né? Eu vou deixar para comentar um pouquinho mais à frente, porque você está aqui contextualizando a parte histórica, que é muito importante também. São elementos que nos ajudam a perceber a insustentabilidade de aplicar a Maria o simbolismo dessa mulher de Apocalipse 12, né? Porque você percebe que os elementos que são apresentados aqui ligados à mulher têm cumprimento do ponto de vista histórico, envolvendo circunstâncias relacionadas com o nascimento de Jesus e também relacionadas com o avançar da Igreja de Cristo ao longo da história. Então, nesse aspecto aqui que nós estamos avaliando a partir dos slides, foi dito que o dragão ele espreitava a mulher enquanto ela estava grávida, prestes a ter o seu filho.
E é interessante notar que o verso 1 e 2 do capítulo 12 diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Aí o verso 2 diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aí fala das caudas, e por fim, ao falar da, da, do filho, é dito que, no verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Essa tentativa do dragão em arrebatar o filho da mulher quando nascesse, como bem explicado aqui por Cláudia e ilustrado aqui no slide, é aquele momento em que Herodes ele decide matar, assassinar, num genocídio, todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Porque quando Cristo nasceu, que os magos foram visitar a Jesus, os pastores, na verdade, né? Ao voltarem da visita a Jesus, eles haviam recebido de Herodes a ordem de que Herodes fosse informado do local do nascimento dessa criança. Só que esses pastores, orientados por Deus, pelos anjos de Deus, eles não fizeram isso, eles voltaram e não comunicaram a Herodes. De forma que 2 anos se passaram e Herodes não tirou essa ideia de eliminar Jesus como um rival, que era uma ideia que Satanás colocou, implantou na cabeça dele, e ele não tirou essa ideia de perseguir e matar a Jesus. Então, após 2 anos aproximadamente, ele pensa o seguinte: olha, eu matando todas as crianças de 2 anos para baixo no meu reino, esse Jesus certamente vai morrer. Então, esse episódio narrado no Evangelho de Mateus, ele prefigura exatamente essa afirmativa de que quando o filho nasceu, o dragão estava prestes a arrebatar esse filho ou matar esse filho, né? Então, o contexto histórico, em termos de cumprimento da profecia, é exatamente esse aqui. É disso que Apocalipse está falando. E, na sequência, nós temos a questão da mulher que fugiu para o deserto, eu já comentei sobre isso, mas é interessante notar que essa perseguição de Satanás a Jesus, num primeiro momento, e a mulher, num segundo momento, e depois aos seus descendentes, ao longo da história, isso aqui contextualiza as cenas do grande conflito. O Apocalipse, ele é um livro onde a revelação de Deus ela está contextualizada nesse cenário do grande conflito e que nós precisamos nos posicionar diante dessas cenas de grande conflito, né? Daí entra a questão do verso 17, que eu comentei um pouquinho lá atrás, e que não vou fazer os comentários aqui agora, porque eu acredito que mais à frente teremos espaço e momento para isso. Obrigada, Joelson. Passando mais para frente, como a gente bem viu lá, Herodes foi frustrado na sua tentativa de matar Jesus Cristo, incitado por Satanás para poder fazer isso e para que Cristo não pudesse cumprir sua missão. No entanto, os anjos do Senhor protegeram Jesus Cristo ao comando de Deus, e Cristo cresceu, pregou o evangelho, né? Morreu, crucificado e ressuscitou. Olha o que Apocalipse 12, 5 diz. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando é que Jesus foi arrebatado para o céu? Quando ele ressuscitou, né? Ele teve que voltar para o céu, né? Passado o tempo que ele tinha que passar com o povo de Deus aqui, ele instruiu a igreja de Deus e tal e tudo, e depois eles viram a ascensão de Cristo, Jesus volta para o céu. E olha o que acontece.
aqui em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 9, narra uma coisa bem interessante. Guerra no céu. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E mais adiante, ainda em Apocalipse capítulo 12, fala assim: exultem o céu, porque Satanás, o vosso acusador, foi lançado para a terra. Por que fala isso? Porque Satanás, antigamente, não sei se você lembra lá do livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, Satanás veio até essa reunião e veio como usurpador, né? Porque quem deveria estar lá era Adão, mas como ele tomou o cedro da mão de Adão, fazendo pecar, ele se tornou príncipe deste mundo. Então ele se apresentou lá como príncipe deste mundo. Só que o que Satanás fazia lá no céu? Em vez como príncipe deste mundo, a Bíblia fala que ele era o nosso acusador, nos acusava dia e noite. Só que quando Jesus morre na cruz e vence Satanás, e ganha o direito de agora ser representante do povo de Deus lá no céu, e vira o nosso intercessor lá no céu, o acusador é lançado por terra, e agora fica no lugar dele o nosso advogado. Agora nós não temos mais um acusador lá no céu, nós temos agora alguém que advoga por nós, que fala bem de nós lá no céu. Joel, você pode falar. É interessante notarmos que o grande conflito entre Cristo e Satanás, ele não é um conflito de forças, né? É um conflito jurídico. E o livro de Jó, como você bem colocou aí, é interessante porque nos dá a revelação do que aconteceu com o pecado de Adão. Adão, quando peca, ele passa os direitos de príncipe deste mundo para Satanás. Então, juridicamente falando, existem elementos que permitiram que Satanás voltasse aos céus depois da expulsão e que Deus, ele, como soberano justo e movido por justiça, ele não poderia impedir a ida de Satanás ao céu, porque, assim, moralmente falando, Satanás não tinha por que estar lá, do ponto de vista moral. Mas, do ponto de vista legal, ele poderia sim estar lá. Agora, a grande preocupação dos representantes desses concílios celestial era o seguinte: até quando Satanás ele se utilizaria desse direito de estar agindo como intruso e maculando a perfeição de momentos tão sublimes no concílio em que criaturas, seres criados de outros planetas se reuniam diante de Deus, né? E quando Satanás abria a boca para falar, era sempre no sentido de acusar aos filhos de Deus aqui na Terra e deturpar a validade e a perpetuidade da lei de Deus e também maculava o caráter de Deus e a justiça de Deus. Esse cenário incomodava por demais. Mas, assim, como a questão é toda jurídica e não de força, porque se fosse por força, primeiro que Satanás não poderia estar lá, ele não estaria lá porque Deus teria a capacidade de impedir isso. Mas, juridicamente falando, Deus respeitou os direitos, né? Até que Jesus, ele assume a humanidade e quando ele morre na cruz do Calvário, ele pagou o preço que Adão, de uma dívida que Adão constituiu, juridicamente falando, quando transgrediu a lei de Deus e, humanamente falando, ele não tinha condições de se adequar de forma perfeita às exigências da lei. Adão não tinha condições de fazer isso. Então, o que Deus fez? Somente o originador da lei, o criador da lei, o legislador, é que, tornando-se o instrumento de obediência à lei, consegue de forma perfeita obedecer à perfeita lei. E quando Jesus faz isso, desde que nasce até a sua morte na cruz,
ele cumpre o que a lei exigia de perfeição da humanidade, incapaz de dar essa perfeição para a lei. E ao fazer isso, Jesus, ele prova que era possível, sim, Adão obedecer à lei e não pecar, e que as acusações e os argumentos de Satanás no sentido de que nós não podemos obedecer à lei, que os seres criados não podem obedecer à lei, era uma falácia. Isso ficou provado em Jesus. Mas antes que Jesus provasse isso de forma perfeita, Jó foi um exemplo disso. Jó, quando citado nesse concílio, ele foi um argumento contra as narrativas de Satanás. Mas em Cristo é que nós encontramos a plenitude daquilo que a lei realmente queria, né? E quando Cristo faz isso, morrendo na cruz do Calvário, após uma vida de obediência perfeita, à lei perfeita, aí ele toma, através da sua obediência, o direito de reaver para os céus e para Deus a humanidade perdida. Quando ele toma esse direito, ele, além disso, assume também a representatividade e o principado da raça humana. Por isso ele intercede por nós como advogado, e Satanás é expulso pela segunda vez dos céus, porque agora não temos, como Cláudia falou, um acusador, mas um advogado que intercede por nós diante do Pai. Que maravilha, né? É. Então, Notícia maravilhosa, né? Boas novas. exatamente. Então, esse é o contexto do grande conflito, né? E assim, tudo que nós precisamos para a nossa vitória e conquista sobre o pecado, Jesus já conquistou. O que nós precisamos também é nos revestirmos da justiça de Cristo, porque é mediante ela que, através da fé, que somos justificados declarados justos diante de Deus. Na verdade, nós não somos justificados, mas declarados justos, né? Então, esse é o cenário do grande conflito. E o que Satanás tenta fazer no sentido de que a lei de Deus, o mandamento de Deus seja visto como impossível de obedecer, é uma mentira que ele coloca para a humanidade, e que infelizmente muitos têm acatado a essa realidade quando não sabem ou não se dão conta de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está conosco, e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora essa Amém. caminhada é pela fé. Amém. Então, que coisa mais linda, né? Nunca mais Satanás vai poder subir lá no céu para acusar a gente. E no lugar de um acusador, nós temos agora um advogado que intercede por nós, entendeu? Que clama a Deus por nós, que se oferece, que ofereceu e mostra o seu sacrifício por nós, entendeu? Essa é a melhor dádiva que a gente possa entender, entendeu? Tem alguém lá que intercede por nós, que se preocupa por nós lá em cima no céu. E devemos nos lembrar disso todos os dias, quando a gente se sentir abatido, triste, desesperançoso, entendeu? Embora nós sejamos muito atacados aqui na terra, devemos nos lembrar que lá no céu nós temos alguém que nos ama, que intercede por nós, que se preocupa conosco. Não temos mais um acusador que quer ver nossa desgraça. Antes tínhamos um acusador que queria ver nossa desgraça, a nossa destruição, que fazia de tudo para fazer com que Deus pudesse nos destruir. Ele não podia ser feliz, ele não queria que ninguém fosse feliz. Entendeu? Mas agora nós temos lá alguém que nos ama, alguém que se preocupa conosco, alguém que morreu por nós e alguém que está lutando por nós. Que notícia maravilhosa. É importante que a gente guarde sempre isso em nossas mentes. Cláudia, Pode falar. pode parecer estranho o que você está falando aí a respeito da bondade, do amor e do cuidado de Deus para conosco. Para algumas pessoas, talvez para alguém que esteja aqui na live, seja estranho ouvir isso de você, porque são duas realidades e parece haver aqui um jogo de conflito, porque você fala de um Deus que cuida, um Deus que ama, mas talvez haja alguém aqui nesta noite participando dessa live que a experiência vivida ao longo da semana, ou talvez ao longo de mais tempo, na prática mostra o contrário. A percepção que se tem é de que Deus não está com essa pessoa, talvez, diante de alguns dramas da vida, perdas, provações e as dificuldades e crises deste mundo, né? E há esses momentos em que nós nos sentimos sós. E vale lembrar também que em Apocalipse, capítulo 3,
é dito que Deus, ele repreende e disciplina a todos quantos ele Ama. ama. Então, o pai disciplina os seus filhos. E outra coisa que nós precisamos entender é que nós estamos aqui, neste mundo, sendo preparados para momentos que estão por vir. Verdade. Nós não estamos aqui para contemplarmos, nesse contexto de vida, maravilhas de um piquenique, as aquela questão romanceada de Hollywood, do Felizes para Sempre aqui. Não, nós não estamos sendo preparados para o Felizes para Sempre aqui, nesse contexto, não. É importante lembrarmos que existe uma guerra real com um inimigo cruel, que ele é real. É. E ele nos atormenta todos os dias. E o conflito para o qual nós estamos preparando é exatamente para este inimigo. E numa guerra, você não é tratado com flores, você é tratado com a realidade da guerra. E Deus está nos preparando exatamente no contexto de guerra, Deus está nos preparando no contexto de batalha. E batalha, ela inevitavelmente resulta em sofrimento, né? E é importante lembrar que quando Deus permite que as provas sobrevenham a nós, há dois pontos que a gente precisa entender. Primeiro, nenhuma prova será dada com intensidade ou grau de dificuldades acima da capacidade que Deus já nos deu para vencer e suportar. Então, se as suas provas são grandes, é porque você é soldado de muito valor para Deus. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, falando de prova, a gente tem a metáfora do ourives, né, do crisol, e nenhum ourives, ele gasta tempo para testar no crisol elementos que não tenham validade. Muito pelo contrário, ele vai utilizar ali no crisol minerais que estão envolvidos em escória, em impurezas, mas que depois do processo, depois de todo um trabalho de paciência, de dedicação e esforço, ele terá o acabamento final, que é o quê? O fim da escória, das impurezas, para o ouro provado, puro e refinado. É isso que Deus faz conosco, como nosso ourives, né? Ele olha para mim, ele olha para cada um de nós que aqui está nessa live e vê pepitas muito valiosas, mas que o valor dessas pepitas, o brilho dessas pepitas está ofuscado, escondido atrás de muitas coisas, quem sabe defeitos de caráter, pecado, vícios, e que ele precisa eliminar esses vícios, esses defeitos de caráter, para que o brilho de Cristo possa refugir depois de um processo. Então, assim, estar no calor do crisol não é fácil, mas é necessário para que o brilho e a justiça de Cristo resplandeçam em nós. Então, devemos dar graças a Deus por todas as coisas, até mesmo pelas provas. Ele sabe como conduz e como melhor nos levar à perfeição de caráter, né? E esse é, na verdade, o nosso objetivo nesse cenário de grande conflito. Amém. E por falar nisso que você está falando, Gelson, pegando a deixa logo no que você falou, sobre... É difícil quando a gente fala assim que agora temos agora um Salvador lá em cima que se preocupa, que ama por nós, e saiu o acusador e ficou agora alguém que se preocupa e é advogado por nós, sendo que a gente está aqui sofrendo aqui na Terra. Mas olha a continuidade de Apocalipse capítulo 12, o que diz aqui, e encaixa perfeitamente no que você falou. Quando Satanás foi expulso lá do céu, ele não podia mais estar interferindo lá, nem nos acusando, nem nos prejudicando lá no céu. A Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 12, verso 13 ao 14, diz que ele desceu irado, com um ódio perpétuo dentro do seu coração. E ele pegou esse ódio todinho e direcionou para a mulher, a igreja de Deus. Olha o que diz lá em Apocalipse. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Sabe quando foi que aconteceu isso na história da humanidade? Quando Jesus, antes de Jesus ascender ao céu, Jesus falou mesmo assim para os seus discípulos, olha, vocês fiquem me esperando em Jerusalém, porque de lá vai descer poder do céu. Não foi isso, Joelson? Sim.
Sim, mandou eles esperarem em Jerusalém, que de lá viria o poder do céu. E fez as últimas considerações, partiu e foi para lá, expulsou Satanás e sentou lá no trono, começou a próxima fase que ele tinha que fazer lá no céu. Quanto isso, Satanás já estava preparado aqui para perseguir quem? A mulher. Quem é a mulher? A igreja primitiva, que Jesus tinha deixado aqui na terra. Deus manda poder vindo do céu, o Espírito Santo, para que essa igreja primitiva conseguisse duelar praticamente, né, com o dragão. Duelar de uma forma que ela viria com o evangelho, que era a lua que estava debaixo dos seus pés, e ela viria com o evangelho, com poder e grande glória. Só que Satanás estava com um ódio danado, porque ele não conseguiu destruir Cristo, então ele mirou na igreja. E o que aconteceu nesse período da história? É aquele período da história que a gente sabe que a igreja primitiva, através do Império Romano, matou inúmeros cristãos naquela época, lançando aos leões, queimando nas fogueiras e fazendo todo tipo de atrocidade e maldade com o povo de Deus. É aquele período da história, por isso você consegue entender que Maria não tem nada a ver com isso, porque esse período da história aí não tem nada a ver com Maria. Quando ela foi perseguida ali, quem foi perseguido ali foi o povo de Deus, que morreu queimado em estacas, que foi jogado aos leões. Então, esse é o período da perseguição que reflete a Igreja de Deus, e muitos cristãos morreram na época de Nero, e Paulo, inclusive, foi morto, a maioria dos discípulos de Jesus morreram, só um sobreviveu, que morreu de velhice, que foi João, da ilha de Patmos, né? Mas depois de João, ainda muitos outros cristãos foram perseguidos, e essa perseguição durou-se por muito tempo, até chegar à época de Constantino, né? Então, durou-se essa perseguição, teve essa perseguição naquela época, depois fala que também ela foi e foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que ela voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando essa mulher vai para esse deserto, esse já é um outro período da segunda fase da segunda besta, né? A segunda fase do Império Papal, quando em 538, quando começa essa perseguição religiosa também para a Igreja de Deus. E essa Igreja de Deus, ela viveu muito tempo morando em rochedos, em desertos, né? Tendo que refugiar em vários lugares nesse sentido, né? Até que conseguiu vir para a América do Norte e surgiu o protestantismo, né? Quer dizer, o protestantismo surgiu com Lutero e depois vieram para a América do Norte e plantaram o protestantismo. E aí, nesse período todo, termina em 1798, começa em 538, 1798. Você vê que vem decorrendo da história. Isso é uma longa história que a gente vai contar para você no próximo estudo de Apocalipse capítulo 13, com mais detalhamento. Mas aqui a gente faz um pequeno resumo para você entender como foi essa perseguição da mulher. Quem representava a mulher mesmo era o povo de Deus durante ao longo da história, né? E o que aconteceu foi que o ódio de Satanás não podia mais ser disseminado lá no céu, ele veio disseminar aqui na terra. E nós fazemos parte da Igreja de Deus. E é aí onde entra muitas vezes o crisol na nossa vida. Satanás coloca para ver se a gente faz exatamente aquilo que ele queria que Jó fizesse, que Jó negasse a Deus, né? E Deus permite também porque esse mesmo crisol vai nos purificar, entendeu? E como Josué disse, Deus não permite que nós soframos além daquilo que nós podemos conseguir suportar. O mais importante, eu gosto sempre de citar, é Salmo 91, verso 15, que diz mesmo assim, que na angústia Deus estaria conosco. É importante entender que por mais angústia que estejamos passando, sofrimento, nós não estamos sós. Deus está conosco. É difícil lembrar disso quando você está chorando e sofrendo e angustiado. Mas a gente precisa se lembrar disso porque Ele está ali para sustentar-nos e segurar nossa mão e nos ajudar nesse momento difícil. Em Salmo 91, 15, ainda diz assim, ó, que Ele estará conosco na angústia. Depois, Ele nos salvará. E depois, Ele nos glorificará. Então, haverá um espaço de tempo para cada uma dessas coisas acontecerem na nossa vida, entendeu? E o importante é que nesses momentos que essas coisas aconteçam, por mais que seja difícil dizer isso, a gente deve manter a calma, a paciência, a perseverança e a fé. E a certeza naquele que a gente confia e acredita. É nesse momento que a nossa fé é valiosa,
quando tudo ao nosso redor diz ao contrário, entendeu? Que parece que Deus não está conosco, que Deus não está se portando conosco, é onde a gente deve acreditar que sim, Ele está. Ele nunca abandona a gente, porque o amor de Deus é muito grande. Ele foi capaz de morrer por nós. Como é que Ele agora ia abandonar-nos? Isso não combina com Deus, entendeu? Isso não combina com Deus abandonar-nos. Então, esse é o momento da gente acreditar que alguma coisa Deus vai fazer. Em algum momento Ele vai fazer. Eu só peço, a gente só tem que pedir a Ele paciência, fé, e para que nossa fé não fique tudo titubeando, entendeu? Cambaleando, né? Para que a gente não caia, que a gente permaneça firme nesses momentos duros e difíceis da vida, não é verdade? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente pode passar para o próximo slide? Passar aqui para o próximo slide. A guerra milenar de Satanás contra Deus deve ser vista no capítulo 12, em seu combate a Jesus e a igreja. As personalidades atuantes são a mulher, o filho, seus últimos descendentes e o remanescente e o dragão. A mulher voa para o deserto com 2 asas de grande águia, 4 que lembra o cuidado protetor de Deus por Israel ao deixar o Egito. Deus agora protege o seu novo Israel, a igreja de Deus. Como foi que aconteceu essa proteção? Como a gente acabou bem falando aqui, que período da história isso aconteceu? A mulher foge para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, que dias proféticos quer dizer 1260 anos. Os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra, como a gente bem falou aqui, ó. Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio de Roma pagã, dos Césares e pelo que esse dragão também a representa. Os instrumentos de Satanás ajudam-nos a entendê-los assim. Então, a gente vai compreendendo toda a história, o conflito, dentro de Apocalipse capítulo 12, e como as coisas foram acontecendo. Então, Satanás mudou suas táticas. O que ele fez? Ele decidiu infiltrar-se dentro da igreja. Tá? Ele decidiu se infiltrar, ele viu que de fora ele não estava conseguindo destruir a igreja de Deus. Perseguindo, matando através dos Césares, ele não estava conseguindo destruir a igreja de Deus. Então, o que ele fez? Quanto mais ele matava cristãos na época dos Césares, mais brotavam mais cristãos. E diz que naquela época o evangelho expandiu, que foi uma beleza, entendeu? Expandiu bastante o evangelho, muitos cristãos muitas pessoas se converteram ao cristianismo, tanto que o imperador Constantino deu logo a sacada e viu, todos os imperadores tentaram destruir os cristãos e ninguém conseguiu destruir. Quanto mais tentavam destruir, mais eles cresciam. E ele percebeu uma sacada, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou unificar esses dois, Constantino. Eu vou me achegar ao cristianismo e vou conseguir ter agora súditos cristãos e súditos pagãos. E vou dar uma sacada. E a história diz que Satanás conseguiu, através desse imperador Constantino, né, com a sua tática, ele decidiu infiltrar-se na própria igreja e ele introduziu heresias doutrinárias e espírito de intolerância dentro do povo. A história nos narra sobre como Constantino, através de Constantino, entendeu? O Império Romano se anexou à igreja cristã. O que Constantino fez? A primeira coisa que ele fez foi cessar a perseguição dos cristãos. Disse que viu um símbolo cristão e se converteu ao cristianismo, mas não se batizou, tá? Se batizou, que Constantino era pagão, mitraísmo, né? Mas ele conseguiu criou simpatia com os líderes do cristianismo da época, entendeu? Que a igreja já vinha um pouco titubeando em algumas coisas, quando a gente estuda a história, a gente já percebe que desde o século II ela já começou a titubear, né? E aí Constantino conseguiu seduzir com poder, dinheiro e fama a maioria dos líderes da igreja naquela época, né? E conseguiu então introduzir as suas heresias e ali muitos cristãos, líderes cristãos, começaram a se corromper com este poder e assim Satanás conseguiu
penetrar, se infiltrar. Se for falar em infiltrar, a gente viu até uma história essa semana de um grupo aí, né, ideológico, ensinando como se infiltrar nas igrejas, né, e corromper a mente das crianças com as suas ideologias, né, e que era o lado mais fraco, eram as crianças, a escola das crianças, e como eles poderiam se infiltrar e corromper a mente das crianças. Você vê, Satanás ainda continua usando a mesma tática. A tática dele é minar a igreja por dentro, porque por fora ele não consegue. E Mary White, engraçado que Mary White já falava sobre isso, ela falou, nós temos mais a temer os de dentro do que os de fora, porque os de dentro vem minando a igreja por dentro, entendeu? E isso é uma coisa que vem se repetindo, a história, nada é novo debaixo do sol, tudo vem se repetindo, né? Isso já aconteceu no passado, Satanás não teve êxito tentando minar e destruir a igreja por fora, então ele infiltra-se dentro da igreja e placa suas heresias, né? E as controvérsias, consegue encher a cabeça das pessoas com as heresias e ele vem minando a igreja por dentro. Quer falar alguma coisa, Jaelson? Não, pode prosseguir. Então, e a história registra um período escuro da humanidade, isso foi na Idade Média, uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas. No período da Idade Média foi quando começou, então, em 538, a perseguição. Ou você se torna católico, né, da Igreja Católica, ou você morre. Não tinha outra definição. E também só podia ter acesso à Bíblia só o alto clero, nem o baixo clero tinha acesso à Bíblia, só o alto clero tinha acesso à Bíblia, e só o Papa podia interpretar a Bíblia e dizer o que estava escrito, e dizer como é que tinha que ser tinha que ser a fé ali agora e as doutrinas. Então, eles mais se baseavam em tradições, em catecismos, né? E pouco ou nada se sabia da Bíblia. Então, essa fase da história é chamada de período escuro, a idade da escuridão, porque as pessoas não tinham acesso à informação, nem conhecimento, e muito bem no estudo da Bíblia. Não faziam ideia do que estava na Bíblia, porque quem detinha a Bíblia não permitia que a Bíblia fosse ensinada ao povo, não fosse dada nem ensinada, tinha que ser só aquilo que era permitido ser dito. Então, foi uma época onde as pessoas acreditavam, começaram perder o conhecimento da palavra, foram perdendo o conhecimento da palavra, começaram a acreditar em filosofias e teorias e fábulas humanas, e muitos acreditavam em muitas crendices, muitas superstições, né, naquela época, e o povo ficou realmente numa idade chamada a Idade das Trevas. Mas nem todos foram dominados por essa Idade das Trevas, entendeu? Foi nesse período também que homens e mulheres fiéis a Deus se levantaram, né? E mantiveram a luz da verdade. Esse é chamado de período da Reforma Protestante, quando surgiu. E nós temos as personalidades de John Hus, William Tyndale, Lutero, né? E muitos outros mais, né? Que nós estudamos na história, no livro do Grande Conflito, você pode estar vendo os reformadores, quando você estuda sobre os reformadores, você vai vendo outras personalidades mais, que levantaram a bandeira da verdade, só a escritura, o estudo da escritura, né? A salvação vem pela fé, entendeu? Então, e tirando todas aquelas ideias errôneas que foram levantadas dentro da igreja primitiva, apostatada, né? Então, esse foi o período que foi um período chamado de escuridão, quando Satanás perseguiu a igreja de Deus e conseguiu se infiltrar dentro da igreja de Deus. E nesse período ainda de Apocalipse capítulo 12, a gente vê aqui, né? Vem a fase em que Apocalipse capítulo 12, verso 15 diz assim: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Essa mulher aqui já está representada agora não mais pela igreja primitiva apostatada. Essa mulher aqui agora é o restante, aquele povo que estava ali dentro daquela igreja que mantiveram a luz da verdade, né? E ela fala assim, e essa igreja, e a serpente lançou sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A gente sabe que na Bíblia há uma interpretação que mostra em Apocalipse que águas representam povos, nações e multidões. Então houve um período de grande perseguição para o povo de Deus, quando estava surgindo ainda o protestantismo, né?
muitos foram perseguidos, queimados. João Hus mesmo foi queimado na fogueira, Jerônimo foi queimado na fogueira, né? William Tyndale ele também morreu queimado, né? E teve muitos outros que também sofreram muitas perseguições. Então, assim, um som de pessoas foram queimadas e o povo tinha que fugir para vários lugares. Essa história a gente vai detalhar mais quando a gente for estudar Apocalipse capítulo 13, que a gente está aqui no 12, né? A gente está fazendo só um breve resumo. E foi nesse período também, a Bíblia fala aqui ainda, em Apocalipse 12, verso 16, diz: E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Como foi que a terra ajudou essa mulher? Vou deixar para mim não ficar só falando aqui, eu vou deixar o Joás falar essa parte aí. Fala aí, Joás. Quando nós observamos o capítulo 13 de Apocalipse, existem ali duas fontes ou matrizes para a origem de bestas, né? Bestas já sabemos que são representações de poderes que se levantam contra o povo de Deus. E no capítulo 13 de Apocalipse, dos versos 1 a 10, ali fala de uma besta que surge da água, surge do mar. Então, como Cláudia já bem colocou aí, a água representa povos, multidões, nações, né? O que significa que aquela primeira besta que representa o Império Romano, ou o poder papal, melhor dizendo, ele tem sua origem ali num ambiente povoado. Ele tem a sua origem numa situação em que havia civilizações, usos e costumes, e esse poder político religioso ocupa espaço exatamente nesse cenário densamente povoado, né? Então essa é a primeira besta, ou o primeiro poder representado em Apocalipse 12, perdão, Apocalipse 13, do 1 ao 10, como já dito. Mas ainda no mesmo capítulo, dos versos 11 a 18, fala de uma outra besta que não tem a sua origem da água ou do mar, mas da terra. E essa segunda besta, ou segundo animal, que também representa um poder político, civil, trata-se dos Estados Unidos da América, que não nasceu num ambiente densamente povoado, mas nasceu literalmente da terra, nasceu literalmente do deserto, né? Quando os fugitivos, os cristãos fugitivos do norte da Europa, perseguidos pela igreja anglicana, eles, em busca de liberdade, onde pudessem ter um estado sem papa, um estado sem papa, sem rei, e uma igreja sem papa, eles procuram liberdade onde, longe desse cenário de perseguição, pudessem então terem o seu contexto de vida sem a interferência do Estado e nem da igreja em matéria de consciência relacionada com adoração e fé, né? Onde a Bíblia pudesse ser lida e interpretada conforme a palavra de Deus, né? Conforme o assim diz o Senhor. Então, você percebe aqui nessas breves colocações que a água representa povos, multidões e línguas, e uma besta, ela nasce desse cenário de povos, a igreja romana, né, que perseguiu a igreja de Cristo por 1260 anos. E nós temos também a simbologia da terra, né, que representa exatamente o deserto, representa o local não povoado, não habitado. E quando você avalia Apocalipse 12, é interessante notar que a mulher que estava sendo perseguida, e essa perseguição ela se dá exatamente ali no cenário da Europa, ela é levada para o deserto. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi acolhida, a água que foi jorrada contra ela, da boca do dragão, foi engolida pela terra. E isso cai
de forma perfeita na história do surgimento das colônias dos Estados Unidos, né? A princípio, as 13 colônias que tiveram ali a sua declaração de independência em 1776, né? E o que acontece ali? Quando eles começam a formar as colônias norte-americanas, a perseguição na Europa não tinha poder sobre o que estava acontecendo ali nas praias do Novo Mundo, nos Estados Unidos. Então a igreja cresceu, o Estado cresceu, a liberdade era o lema de vida daqueles pais peregrinos. E o Ocidente, agora representado pelos Estados Unidos, começa agora a ganhar força e a incorporar-se no cenário político como uma nova potência. Tudo isso por quê? Porque a interferência do Estado e da Igreja sobre o remanescente de Deus, no contexto dos Estados Unidos, não mais aconteceu, né? Não mais aconteceu. Hein, Jaelson? Por isso que E fala que a terra ajudou a mulher, né? exatamente. E literalmente ajudou, né? Porque a igreja que começou a, com muita dificuldade, se desenvolver ali no deserto das terras norte-americanas, elas foram protegidas exatamente das heresias que eram comuns lá na Europa. E nos Estados Unidos isso não E da aconteceu. perseguição também, né? Exatamente, não aconteceu durante um bom tempo. Hoje esse cenário está mudado, tá diferente, né? Com as ações da besta que emergiu do abismo lá do capítulo 11, que eu não vou tratar dessa questão aqui agora, não, até porque não é o nosso tema, É, mas o princípio, a base de origem dos Estados Unidos é interessante e mais interessante ainda que você documentar as questões da história é perceber que a história ela já estava predita nas profecias de Deus e antes que os Estados Unidos fossem uma exatamente. potência, a potência que é, ela já estava lá na Bíblia documentada por Deus, né? Que coisa impressionante. Exatamente. Os Estados Unidos já estava lá, ó, a terra ajudou a mulher. E que foi essa terra? Os Estados Unidos, quando ele abrigou o primeiro navio Mike Flores, que levava os puritanos, os cristãos, né? A história está aí para contar. E foi lá que os protestantes começaram a se desenvolver nesta terra isolada, deserta, né? E criaram uma grande potência, como você bem falou, uma potência baseada em valores cristãos, né? Com liberdade religiosa, né? Ninguém deveria ser. Depois a gente vai até ver isso em Apocalipse capítulo 3, que fala assim: na independência, eles falaram assim: somos um Estado sem papa e sem rei, né? Eles levantam essa bandeira, um Estado sem papa e sem rei. Ninguém para dizer o que a gente pode ou não pode pensar, né? Então, assim, a princípio, essa terra ela estava ali para ajudar o povo de Deus. E isso está tudo baseado na história. Como a gente falou para vocês aqui, o nosso método de estudar a profecia é o método historicista. A gente vai acompanhando a história, a profecia dentro da história. E como você bem viu, a mulher foi apontada dentro da história como sendo o povo de Deus. Não tem como encontrar Maria aqui no deserto, né? Sendo perseguida. Você lê a história, você não vai ver isso, né? Essas coisas. E todos esses acontecimentos para poder dizer que isso é uma. Estava falando literalmente de Maria. Não tem a ver. A história vem desenrolando, desenrolando, até esse período que a gente veio falando para vocês, que chegou lá no surgimento da América, né? Bom, a gente não vai prosseguir no resto do estudo, porque o estudo ainda tem muitas outras páginas aqui, e nós já chegamos ao final do nosso horário, até cedemos um pouquinho, 9 horas e 11 minutos, e a gente vai parar aqui, vai deixar para a terceira parte para a gente continuar a terminar esse assunto que está ficando bem legal, mas e bem aqui detalhado para que você possa compreender claramente o que está dizendo Apocalipse capítulo 12, tá? E entendendo os personagens que estão sendo ditos aqui sobre Apocalipse capítulo 12. Nós também fazemos um breve resumo do que você vai ver em Apocalipse capítulo 13. Então, que lá no Apocalipse capítulo 13 é que a gente vai detalhar com mais ênfase cada assunto desse que a gente está passando um pouco por alto, porque o Apocalipse 12 realmente ele é um resumo da história, ele veio passando as coisas bem rapidinho assim, para você poder estar entendendo tudo que aconteceu no delinear como fala, na linha da história, da linha do tempo da história, para vocês verem o que aconteceu
tempo da história. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui. Agora a gente vai fazer uma oração e eu peço para você que está aqui com a gente não sair do estudo depois que terminar a oração, para a gente poder fazer um print aqui, tá? Então, eu vou pedir aqui, Joel, você pode fazer a oração para a gente? Sim, oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por tuas bênçãos, por tua proteção. Obrigado pela justiça de Cristo, que é imputada a nós por meio, através da fé naquilo que ele viveu e conquistou ao dar a sua vida por cada um de nós ali na cruz. Obrigado porque o Senhor é Deus presente, está conosco, habitando em nós através do Espírito Santo. Também te agradecemos pelo ministério, companhia e proteção dos teus anjos. E que o Senhor continue conosco. Obrigado por esta live, por mais um momento de estudo e pelas pessoas, Deus, que dedicaram parte do seu tempo hoje para estarem aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos aqui, vou só desligar aqui a câmera, tá?